Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu as chuvas, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu queria chamar a atenção, porque essa passagem ela fala sobre dois homens, ela cita dois tipos de atitudes, dois homens com comportamentos diferentes mediante a uma situação. Mas eu quero mostrar para você que a situação é a mesma, né? Havia dois tipos de atitudes em relação àquele fato, ou seja, ali estava dizendo que esse homem tinha edificado uma casa e o outro também tinha edificado a mesma casa. E no mesmo tempo desceu a chuva. E correram os rios e sopraram o vento. Ou seja, foi um fato, um acontecimento daquele momento que atingiu as duas casas em cheio. Só que uma casa se manteve de pé e a outra não. Por quê? Porque houve duas visões diferentes do mesmo acontecimento, né? Isso acontece muito de nós. Às vezes nós temos opinião diferente sobre o mesmo time de futebol. Eu torço para o Botafogo, outro torce para o Flamengo. Mas são opiniões diferentes. Mas o futebol é um só, né? Existem opiniões diferentes sobre o gosto de carro. Eu gosto do carro japonês, o outro gosta do carro brasileiro. Mas gostamos de carro. O fator é o carro, é o que está ali colocado naquele momento. O que eu quero falar é que as visões diferentes são justamente posições e oportunidades que nós temos de tomarmos decisões em algo e muitas das vezes não sabemos o que estamos tomando como decisão, né? Eu quero chamar a atenção para isso. Tudo gera tragédia. Porque no contexto geral, ali, quando mostra essa passagem da parábola, o que aconteceu? Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. As coisas vieram para valer. A coisa veio que veio danado. Mas qual é a visão que você tem em relação aos fatos ou às coisas que muitas das vezes achamos que é ruim para nós? Qual é a visão que nós temos sobre uma tragédia, sobre um acontecimento que muitas das vezes não esperamos por aquilo, aquilo nos pega de surpresa muitas das vezes? E qual é a visão que nós temos? Será que nós podemos tirar proveitos disso? Será que nós podemos tirar proveito de um momento difícil, tirar aprendizados, crescer em função daqueles momentos? Essa parábola também mostra essa situação, porque eram dois homens, estavam nas mesmas condições, tiveram a possibilidade de construir no mesmo terreno, tiveram a oportunidade de construir nos mesmos alicerces, mas não fizeram. Um fez o certo, outro não fez. E tomou a decisão errada e aconteceu o que aconteceu. A palavra diz que grande foi a sua queda daquele que foi prudente, porque não teve a visão. Eu quero que você tenha. Eu quero falar um pouco sobre esses três acontecimentos, sobre a chuva, sobre o rio e sobre o vento. Geralmente, quando a gente fala desceu a chuva, a gente pensa logo em enchente. A gente pensa logo em situação difícil. A gente pensa também, quando desce a chuva, poxa, perdi a praia no final de semana, né?
Meu feriadão foi embora, vou ficar em casa, preso em casa, porque a chuva estragou meu feriadão, minha praia, meu passeio, né? Quando não é uma coisa mais séria, né? Porque se trata de enchente e a coisa vai. Mas se você puder enxergar com outra visão, a chuva só nos traz coisas boas, né? E eu queria falar sobre as coisas boas que a chuva nos traz. Você pode abrir lá Isaías 44? Isaías capítulo 44. Diz assim: e tomou para si cedros, ou toma um cipreste ou um carvalho, esforça-se contra as árvores do bosque e planta o almeiro, e a chuva é que o faz crescer. Então, primeiro ponto importante, a chuva, ela nos faz crescer. Como assim, pastor? Ela nos faz crescer? As dificuldades nos trazem análises. E as análises, consequentemente, nos dá crescimento. É isso que eu quero que você entenda. Quando você está em meio à dificuldade, você para analisar a situação, você para ver a possibilidade. Olha, já não dá mais para mim. O que eu faço? Eu preciso voltar atrás. Eu preciso, olha, esse caminho não era o que eu estava fazendo certo. Eu preciso dar um passo atrás para depois voltar no caminho certo. Você fez uma análise. Muitas das vezes você foi obrigado a recuar, ele dá um passo atrás. Ou seja, você diminuiu, você não cresceu, para você avançar e crescer. As dificuldades fazem com que o nosso crescimento seja progressivo. As dificuldades fazem com que nós enxerguemos as coisas na ótica do espiritual. Muitas das vezes enxergamos as coisas na ótica do natural. Nós queremos enxergar tudo como se nós pudéssemos fazer do modo natural, mas Deus fala para nós que tudo é no espiritual. Tudo é dependente do espiritual. Se você está aqui essa noite, é porque algo já, posições, opiniões, tomadas de decisões já foi tomada na quarta dimensão, no mundo espiritual, para que você estivesse aqui essa noite. Não foi porque você quis estar aqui essa noite, mas algo te levou, ou alguém te levou a estar aqui essa noite. E quer que eu diga quem é esse alguém? Jesus Cristo. Essa tomada de decisão. Eu quero falar também, a chuva, ela, segundo ponto, ela não tarda. Abre lá em Jeremias 3, 3. Jeremias 3, capítulo 3. Só a parte A do versículo 3. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia. Porque quando as coisas estão na posição de Deus, nada é tardio, nada é demorado, tudo é no tempo certo, a chuva é dada no tempo certo. Não tem aquela música aqui, Jesus plano melhor, ele nunca chega atrasado, nunca, ele sempre vem no tempo certo, a chuva sempre vem no tempo certo para você, no momento em que você precisa, ela está ali. Terceiro ponto, ela traz frutificação. Quer ver? Abre lá em Atos 14, 17. Atos 14, 17. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria o vosso coração. Olha que maravilha.
A chuva ela traz mantimento e alegria. Como é que a gente consegue enxergar a chuva como coisa ruim? Como é que nós conseguimos enxergar as coisas que nos acontecem muitas das vezes ruim? Deus fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, sem exceção, todas. Por último, a chuva traz bênção. Ezequiel 34, 26. Abre lá. Ezequiel capítulo 34, versículo 26. E aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção. Ele já falou, eu porei por bênção. E farei descer a chuva e a seu tempo. Chuvas de bênção serão. É uma bênção. Eu quero falar, teve um fato que aconteceu com a minha irmã. Minha irmã, ela sempre foi... Ela começou no evangélico bem mais tempo do que eu. Bem mais tempo do que todos nós na nossa família. Ela já estava no evangelho. Começou na igreja batista e foi assim. E foi caminhando aí nas igrejas. E ela morava numa casa na Cidade de Deus. Uma casa alugada. E ela... O marido era ímpio na época, já estava com 2 filhos. E a dificuldade que ela tinha para conseguir uma casa, ou seja, ela estava um pouco acomodada em função de conseguir a sua casa. Se assentou. Bom, o aluguel aqui não é caro, eu vou ficar por aqui mesmo, Cidade de Deus. Bom, naquela época era um pouquinho complicado a Cidade de Deus. Hoje tem UPPs ali, né? Mas antigamente era um pouquinho mais complicado. Mas havia uma coisa muito mais complicada do que bandido e do que tráfico na Cidade de Deus. Era enchente. E aconteceu que houve uma grande enchente. Vocês sabem que houve noticiário. Foi o ano 97, né? 96, 97. E essa enchente acabou com a casa da minha irmã todinha. Não sobrou nada. Nada, absolutamente nada. Poxa, a gente parou para pensar, meu Deus, o que é isso? Eu era ímpio. Eu falei, eu até culpei Deus. Aí, tá vendo? É teu Deus. Aquela coisa, né, de acusar, né? O acusador, né, me usava, só a graça. Mas Deus ali estava fazendo no tempo certo, no momento certo, mesmo com aquela situação. Deus estava confortando o coração dela e falando para ela confiar, porque grandes coisas Deus ia preparar para ela. E olha, não tardou, naquele momento daquela situação toda, todos olhavam para aquilo, ninguém acreditava mais em solução, de repente aparece um imóvel com condições que ninguém poderia acreditar para compra, um parcelamento, financiamento pequeno. Praticamente no centro da Taquara. Olha que maravilha. E hoje ela mora lá no centro da Taquara, para a honra e glória do Senhor, né? Foi uma bênção de Deus na vida da minha irmã, porque ela confiou. Porque mesmo naquela situação difícil, ela não esmoreceu em nenhum momento. Tá? Eu louvo a Deus pela vida dela. E hoje ela está nessa situação, graças ao Senhor Jesus, que tem abençoado ela com chuvas de bênção, com frutificação, com crescimento, que é o mais importante. Amém? Vamos lá. Eu quero falar agora do segundo ponto, que é os rios. A palavra aqui diz que os rios também correram sobre aquela casa. Ou seja, deve ter havido grandes cheias e aqueles rios bateram com força naquela casa.
Bom, e a gente pensa em rio, a gente pensa logo em cheia, em situação, né? Como nós vimos agora há pouco tempo em Santa Catarina de novo, a situação de calamidade pública, o negócio lá é sério, o rio enche, não precisa chover muito, basta uma situação de uma cheia em algum lugar que já inunda a cidade, aquela situação precária que eles vivem ali. É, nós vemos também outra situação, por exemplo, hoje os rios, hoje maltratados como estão, hoje você não tem como entrar, nem mergulhar no rio, né? Os rios hoje praticamente são valões, esgotos aqui, mas como a gente entender isso, como a gente tirar também proveito disso, né? E Deus fala também conosco, abre lá em Êxodo 7, Êxodo 7, do 17 ao 18. Que o rio, ele é um fator de nos alimentar. Importante. Assim diz o Senhor, nisto saberá que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo da água do rio. O rio ali era um fator importante, porque além de alimentar, porque dali que tirava o sustento, o peixe, tudo direitinho era tirado dali, também era dali que matavam, saciavam a sua sede os egípcios. Então o rio é um fator de alimento, é um fator de necessidade, de provisão. Isso é importante, né? Segundo, ele traz paz. Isaías 66, 2. Abre lá. Isaías 66, 2. Perdão, 66, 12. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, sobre os joelhos vos afagarão. Rio de paz. As águas, a gente fala muitas das vezes sobre as águas do rio, né? Serem águas de calmaria, águas de paz, águas que transbordam, né? Mais um fator. O rio também nos lava e nos limpa. A passagem de João Batista, essa não precisa nem você abrir, no Rio Jordão, quando o próprio João Batista vai ao Rio Jordão para batizar para o arrependimento, quando nós somos chamados para Deus, somos batizados em Cristo, o rio, né? Nós entramos naquele processo de regeneração, onde nós somos lavados pelo sangue de Jesus, somos lavados e purificados, mortos, sepultados e ressuscitados para a nova vida, né? A vida do arrependimento. Amém? Outra coisa, o rio nos alegra. Vamos lá, Salmo 46. Salmo de número 46. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Tem aquela música, né? Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Né? Então, ele nos alegra, o rio de Deus, que é o rio que está passando aqui essa noite. Ele nos alegra, ele nos fortifica, nos garante alegria, nos garante gozo de estarmos na presença do Senhor. Uma situação que é muito interessante, que encaixa muito bem com essa passagem,
é sobre um homem. Eu vi uma vez, eu li sobre uma mensagem sobre um homem, um náufrago que afundou. E o navio dele afundou, só sobreviveu ele nesse navio. E ele conseguiu avistar, através dos despojos, dos pedaços que sobraram desse navio, ele conseguiu navegar por bastante tempo até chegar numa ilha. E junto com ele, alguns destroços desse navio chegaram também a essa ilha. E esse homem começou, meu Deus, a fazer algumas coisas, sinais, para tentar localizar alguma coisa, alguma situação para sair daquela ilha. Mas ele não foi muito feliz porque a ilha ficava muito destacada, muito difícil, né, de ser enxergada. Era uma ilha pouco conhecida dos navegadores, não era uma rota de navegação normal. E então aquele homem começou a se acostumar com aquela situação. Olha, eu vou ter que viver nessa ilha, eu vou ter que morar nessa ilha, eu vou ter que ficar aqui, não tem outra alternativa. O que aconteceu? Ele começou aos poucos, né, se adaptando àquela situação, né, se alimentar do que a terra dava, né? Ali tinha muito coco, muitas frutas, bananas, nesse sentido. E ele começou a se adaptar, começou a montar a cabaninha dele aos poucos, ele ia montando a cabana dele, e saía para pescar, montou o arco e flecha, tudo bonitinho. Tá. Um certo dia, aí durando anos e anos, um certo dia ele saiu para pescar, e quando ele voltou, a casa dele, a qual ele tinha construído, levado bastante tempo, com muito carinho para construir a cabaninha dele, tinha se incendiado, estava pegando fogo. Ele saiu correndo desesperado. Meu Deus! Ele saiu para tentar salvar alguma coisa dentro da cabana, aquela coisa toda. Aí quando ele viu que não dava mais tempo para salvar, ele se jogou na areia e começou a chorar e começou a gritar: por que, Deus? Por que isso não aconteceu comigo? Por quê? Aí começou a amaldiçoar a Deus. Olha, eu sempre fui fiel, eu dobrava o joelho, orava para ti e tudo, sempre pedindo, clamando, sempre agradecendo a ti por essa situação, mas agora passou dos limites. Olha, maldito seja tudo quanto meu dia que eu nasci, aquela coisa toda. E ele chorando, e naquela coisa toda ele chegou numa situação que ele acabou adormecendo, né? De tanto ele chorar, de tanto a situação, ele acabou adormecendo ali na areia. E ele não percebeu isso. E pela manhã, ele foi acordado. Quando ele foi ver, ele estava sendo despertado por uma pessoa. E ele: oi, acorde aí, acorde. Aí ele pensou que estava sonhando, ele olhou assim meio sonâmbulo ainda. Poxa, não, é alguma coisa errada. Aí o cara: poxa, acorda, acorda. Aí ele: poxa, ué, eu não falo com a pessoa há 2 anos, deve ser alguma coisa errada. Não, estou falando contigo. Ué, como é que você... Ué, mas como é que você me descobriu aqui? Não, nós estávamos passando... Ontem à noite nós estávamos passando com o navio lá por baixo e nós vimos o teu sinal de fogo. Nós vimos o teu sinal de fogo. Olha só a providência de Deus. E ele estava murmurando, e Deus naquele momento estava mostrando para ele: olha, eu coloquei a ti em fogo na tua cabana para que você fosse salvo daqui. Muitas das vezes a gente não quer ter perdas na nossa vida, não queremos tomar prejuízo, mas muitas das vezes é necessário que nós percamos, muitas das vezes, para que nós venhamos alcançar grandes coisas lá na frente. É isso que Deus está falando para nós essa noite. É muito pequeno, talvez, às vezes, o que tu vai perder em relação ao que tu pode ganhar, ou o que tu vai ganhar com o Senhor Jesus, principalmente a salvação e a vida eterna. Isso não tem preço. Eu quero perder tudo aqui, mas não quero perder minha salvação. Perco tudo, menos a minha salvação. Isso eu não abro mão. Eu não abro mão. Fala para o meu irmão: não abra mão da tua salvação. Fala para ele: não abra mão.
vamos falar do terceiro, que é os ventos. O vento, vimos um comercial sobre o vento, né? O Ednil me mostrou aquele comercial na internet, eu achei interessante. Um cara fazendo papel de vento, e ele chegava, bagunçava o cabelo da mulher, e ele passava e jogava a criança na areia, no parque, jogava areia nas crianças e tudo. Ele representando o vento mesmo, achei interessante aquilo. E é isso que a gente enxerga do vento, né? Primeiro, poxa, para a mulher é um terror, né? Vento para a mulher é um terror, né? Cabelos, né? Aquela coisa de louco, né? Então, não, pelo amor de Deus, fecha a janela do carro. É assim. Telhados, muitas das vezes nós vemos, mar agitados, para pescadores às vezes é complicado. O mar está muito agitado, porque os ventos sopram muito forte. Então, é hora da gente não ir pescar, deixamos os barcos ali, um dia que talvez não vai dar peixe. Para aviadores também é complicado, é um risco grande voar, né? Numa situação dessa. Primeiro eles medem como é que está a situação do vento, para sim eles levantarem voo. Se tiver complicado, eles não levantam. Muitas das vezes a gente vê algumas notícias sobre furacão nos Estados Unidos, sobre casas destelhadas. Não precisa ir longe. Já vimos situações de ventos aqui no Rio de Janeiro, onde chegaram a 100 km por hora, em que nós tivemos aí telhados arrancados, né, árvores caídas. Foi catástrofe tremenda, né? Então, a gente vê assim essa situação do vento, mas a gente vê também coisas boas que ele pode nos trazer, né? Primeiro, o vento ele consegue nos dar a previsão da chuva, quando ela vai vir, né? Muitas das vezes a gente sabe, olha, pelo vento sudoeste nós sabemos que vai vir chuva aí, talvez no final da tarde ou amanhã, mas olha, vai vir. A gente já começa a prever que vai vir chuva, né? Os ventos também levam as grandes velas e levavam no passado as grandes embarcações, né? Cabral veio a descobrir o Brasil graças às grandes embarcações que eram veleiros antigamente, né? Porque eram movidos a vela, não tinha motores nem nada, e o vento levava aqueles homens aonde. A descoberta do próprio avião se deu, né, numa situação em que o vento colaborou e contribuiu com Santos Dumont para que o avião pudesse flutuar. Em muitos lugares, o vento é uma energia, ele gera energia através dos moinhos, através dos grandes. Algumas cidades são alimentadas pelo moinho. Atos, abre lá, 2, do versículo 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles língua repartida como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui, eu quero falar que o vento aqui, ele foi um fator de edificação, de fortalecimento e crescimento para aqueles homens. E o vento, que representa hoje o Espírito Santo para nós, também é um fator de fortalecimento, crescimento na nossa vida. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ter realmente um encontro real com Deus. Você precisa buscar com Deus o poder do Espírito Santo na tua vida. Muitas das vezes, mas eu estou à igreja, aquela coisa. Olha, mas aqueles homens também, eles eram de ir à igreja, eles estavam esperando de Deus um sinal. Eles estavam também, eles andaram com Jesus, aqueles homens, eles iam à igreja frequentemente, oravam cessantemente, mas naquele momento eles estavam buscando algo mais. Eles precisavam do revestimento, precisavam de fortalecimento para continuar a caminhada deles. O que fazer? E ali o Deus poderoso
através daquele momento ali, né? Cravou, selou aqueles homens com seu espírito. Ele quer fazer isso com você essa noite. Você crê nisso? Crê, amado? Eu quero que você leia comigo agora Hebreus, para terminar. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 11. Quero que vocês entendam agora o mistério. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Em suma, para concluir, dois homens estavam passando por um momento de dificuldade naquela passagem dos dois alicerces. Um que conhecia Cristo estava passando por provações. O segundo, que não conhecia Cristo, estava passando por tragédia. Era o mesmo fato. Mas teve dois efeitos diferentes em ambos. Nenhum. Foi provação para que nós garantíssemos vitória. No segundo, tragédia. É o que Deus está lá para você hoje. Você está passando por luta, por provação. É para a tua edificação. Deus quer te garantir grandes vitórias, mas precisas passar por esse momento. Fala para o teu irmão, precisas passar por esse momento. Isso. Vais receber vitória, fala para ele. Profetiza! Em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus.